Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modelos básicos de gestão de estoques. Os tópicos a serem abordados nessa aula são curva dente de serra, estoque de segurança, sistemas básicos de reposição de estoque. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de aplicar modelos de controle e reposição de estoques. A forma mais tradicional que as organizações costumam trabalhar é com a chamada curva dente de serra. Mas como assim? Qual a proposta dela? Pensem num varejo. Ele faz as compras ali do mês para poder vender as suas mercadorias. A maioria das empresas fazem da seguinte forma, principalmente pequenos comércios, pequenas empresas. Eles compram uma vez só no mês e vão gastando durante todo o mês. Quando chega no final, não tenho mais praticamente estoque, eu faço uma nova compra. Essa é a chamada curva dente de serra. Então ela parte da seguinte proposta básica: comprar uma vez só. Gasto todo o meu estoque e aí quando chega num determinado momento que eu já vendi toda a minha mercadoria, já não tenho mais aí o que mercadorias para reposição, o que eu faço? Compro novamente. Mas percebam que apesar de ser uma forma tradicional que algumas organizações ainda usam, a gente já consegue visualizar alguns riscos trabalhando desse jeito. Concordam comigo? Por exemplo, se eu deixo para comprar uma vez só no mês, gasto todo o meu estoque. Quando chega no final, eu não tenho mais aí o que vender, eu compro de novo. Espera um pouco. Será que naquele momento que eu fizer a nova compra, o meu fornecedor vai me atender na mesma velocidade que eu preciso? E o tempo de pedido? Porque algumas empresas têm dificuldade junto a fornecedores. Existe um tempo envolvido aí no pedido, é o custo do pedido. Frete. Uma série de situações eu preciso ponderar. E se chegar ali no final do mês, quando eu já não tenho mais estoque, praticamente, a demanda eleva. E aí eu não vou conseguir atender? O custo de demanda, lembram disso? O custo por não atender a minha demanda? Então percebam que a curva dente de serra, eu ganho de um lado, fazendo uma compra só no mês, gasto todo o meu estoque. Porém, faz sentido que a gente se preocupe com esse ponto em que o estoque está praticamente no fim? Será que é necessário que eu tenha um estoque de segurança? Será que é necessário que eu calcule o tempo médio de reposição? Pedido, entrega na minha empresa, entre outras coisas? Foi a partir daí que esse estudo foi sendo desenvolvido e a curva dente de serra foi aí, foram colocadas adaptações a ela. Estoque de segurança é aquele material que vai servir justamente pensando em uma curva dente de serra. Eu consumo meu estoque até chegou um momento que eu não tenho mais. E aí eu realizo uma nova compra. Mas podem acontecer situações que a demanda aumentou justamente naquele período que eu não tenho mais estoque. E aí, vou perder vendas? E aquelas situações imprevistas, como fica? É justamente essa a ideia do estoque de segurança. Ele vai servir aí como uma precaução, mas atentem-se, o estoque de segurança é aquele valor em estoque que, regra geral, não deve ser consumido. Sim, ele justamente vai servir para situações emergenciais. Estoque de segurança. Ele vai me proteger contra oscilações bruscas na demanda, contra eventuais imprevistos aí, um estoque que foi deteriorado.
entre outras situações. Sistema básico de reposição de estoques. O primeiro que vamos falar é o sistema duas gavetas. Bem fácil de assimilar. Pensem assim, eu terei uma gaveta com aquele estoque que vai ser utilizado para o dia a dia, para atender a demanda, aquela situação rotineira da minha organização. Já a segunda gaveta, ela vai ter o quê? Aquele estoque de segurança para situações imprevistas, emergenciais, que regra geral eu não devo utilizá-lo, e também aquele estoque que é o tempo para a reposição do pedido. Como assim? Quando eu faço um pedido junto ao meu fornecedor, não existe um tempo que demora entre o tempo para a emissão do pedido, o tempo de entrega, entre outras situações. Suponha que demorem 10 dias entre o tempo que eu fiz o pedido até ele de fato ser entregue na minha empresa. Então eu preciso de um estoque suficiente por 10 dias. Além desse estoque de tempo de reposição, o estoque de segurança que eu não devo utilizar. Então tudo isso fica na segunda gaveta. O que eu faço? Trabalho com a primeira, atendo a minha demanda. Pronto, terminou o estoque da primeira gaveta. Faço um novo pedido, que demora aí aproximadamente 10 dias. Nesse momento, eu utilizo o estoque de reposição da segunda gaveta, suficiente para atender a esses 10 dias. Terminei. Aí chega o pedido na minha organização. Eu reponho o estoque da segunda, reponho o estoque da primeira e continuo novamente aí atendendo aos pedidos dos meus clientes. O sistema dos máximos e mínimos, ele trabalha assim. O próprio nome diz, sistema de mínimos e máximos, máximos e mínimos. A ideia é trabalhar fazendo pedidos suficientes para atender a minha clientela. Porém, eu posso operar de uma forma a atender estoque máximo. Como assim? Concorda comigo que eu preciso de um estoque de segurança e que eu preciso de um estoque de reposição? Porque demora um tempo que vai desde o momento do pedido até o momento que o fornecedor me entrega essa mercadoria. Então, algumas empresas podem optar em trabalhar com o sistema máximo de reposição. Eu faço uma grande compra no mês, literalmente, para justamente suportar variações na demanda. Se eventualmente o meu fornecedor atrasa numa entrega, eu tenho já um estoque maior aí de reposição. Mas percebam que esse tipo de sistema existem alguns riscos a serem precificados. Por exemplo, se eu opto em operar com sistema máximo de reposição, o meu custo de armazenagem aumenta. E isso deve ser ponderado. Perceba que aprendemos algumas técnicas, existem várias outras. Primeira, sistema duas gavetas, é a mais simples de entender e de operar. Já aqui, sistemas de máximos e mínimos, eu preciso fazer uma opção. Quero trabalhar com estoque máximo, então eu preciso calcular um monte de coisa. Demanda média, tempo de reposição, estoque mínimo. O sistema de revisões periódicas, o próprio nome já mostra. São aquelas organizações que trabalham assim, via de regra, eu faço uma compra por mês, uma compra a cada mês. Já viu empresas que trabalham assim? Normalmente pequenos varejos trabalham dessa forma. Eles fazem grandes compras uma vez por mês. Mas e se a demanda aumenta? Aí eu tenho um problema. Por quê? Se a demanda aumenta, eu posso ficar simplesmente sem estoque. Eu compro uma vez por mês, e aí no meio do mês eu tive uma demanda além do que era esperado, e aí o que aconteceu? Eu fiquei sem estoque.
Então, no sistema de revisões periódicas, eu preciso ponderar uma série de coisas. Vou trabalhar com estoque de segurança? Preciso saber o tempo de reposição? Até porque é arriscado que eu trabalhe com compras uma vez por mês. Então, esse sistema recomenda-se que você atente-se a esses pontos. Passei um link para vocês aí para aprendermos mais a respeito sobre os sistemas de gestão do estoque, sistemas de reposição de mercadorias. Aproveitem! Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modelos básicos de gestão do estoque. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.